Poucos sabem, mas engenheiros soviéticos realizaram muitos experimentos com plástico no século XX. Foi uma tentativa de responder aos americanos por seus avanços inovadores. Em 1957, foi construída na Disneylândia uma casa do futuro, feita de plástico, um chalé futurista. O projetista, cujo projeto foi desenvolvido no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, respondeu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, construindo o primeiro protótipo de uma casa residencial individual feita de novos materiais. O ano era 1961. A casa tinha 2 andares. O primeiro, técnico e de blocos de vidro, o segundo, residencial, de plástico reforçado, com paredes de 14 centímetros. Ainda é difícil acreditar nisso hoje. Mas já naquela época, há mais de meio século, absolutamente tudo aqui era de plástico, desde as janelas de acrílico até o papel de parede feito de filme de policloreto de vinila. O surpreendente é que construir esse tipo de moradia custava 1/3 do valor dos apartamentos Khrushchevka. No entanto, o projeto nunca foi lançado em produção em série. Mesmo assim, operar e manter a casa foi caro. As autoridades temiam que tanta beleza gerasse um individualismo plástico e resistente no cidadão soviético. A construção de moradias na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas permite estudar a história da União Soviética. Stalinki, Khrushchevki, Brezhnevki, cada um desses projetos de casas tinha seu próprio espírito. Com qual objetivo? As entradas eram pintadas principalmente de azul e verde, porque as portas quase sempre abriam para dentro do apartamento e para que servia a janela no banheiro. Neste vídeo, vamos responder a todas essas perguntas. Então, assista até o final, vai ser interessante. Deixe seu like antes de assistir e inscreva-se no canal. Toda semana, trazemos conteúdo interessante e informativo. Com o poder soviético, a maioria da população passa a morar em habitações comunais. Na época, isso se chamava política de compactação. Os antigos donos começaram a dividir a moradia com operários, surgindo grandes apartamentos multifamiliares. Eles existiam tanto nos anos 30 quanto nos anos 50. Alguns deles podem ser encontrados até hoje. Em meados dos anos 30, quando milhões de pessoas se mudam das aldeias e vilarejos para as cidades soviéticas, começa a primeira construção habitacional, em massa e organizada da história russa. E é aí que tudo começa a ficar realmente interessante. No governo de Stalin, consolidou-se no país a elite do partido, altos oficiais militares e a inteligentsia criativa. Dificilmente poderiam morar em um apartamento comunitário junto com trabalhadores comuns que até ontem tinham chegado do campo. Todos precisavam de moradia separada. Assim, começou o grande projeto de construção das casas stalinistas. Hoje em dia, elas geralmente são chamadas simplesmente de Stalinki. Para o líder soviético, era preciso mostrar ao mundo o poder e a grandeza do povo soviético. Na época, os prédios eram considerados luxuosos, com apartamentos de 2 a 4 quartos e hall de entrada amplo. Tinha abastecimento de água, esgoto e ar-condicionado central. Tinha de tudo. Hoje em dia, costuma-se pensar que na época do governo de Iosif Vissarionovich, luxo e decoração não podiam estar disponíveis para os representantes da classe dominante. Mas nem sempre foi assim. Apartamentos daquela época podiam ter bibliotecas pessoais, escritórios e até quartos para empregados. Elas se destacam pelos tetos altos e cozinhas grandes, mesmo para os padrões atuais. No entanto, cozinhas espaçosas não podem ser encontradas em todas as casas daquela construção. Até mesmo a localização das casas do novo tipo não era por acaso. As casas Stalinka eram erguidas nas principais ruas, avenidas e vias da cidade. Frequentemente, os andares inferiores eram totalmente destinados à moradia do pessoal de serviço, faxineiros, zeladores e funcionários da segurança. As casas eram decoradas com arcos, colunas e estuques. As paredes, com 4 tijolos de espessura, garantiam ótimo isolamento acústico. Nem o inverno rigoroso assustava os moradores desses apartamentos. Para as pessoas comuns, foi oferecido outro tipo de Stalinka. Agora, voltemos às casas stalinistas destinadas às pessoas comuns, não à elite da nomenclatura.
Nelas, tudo era mais simples: moradia comunal e muitos apartamentos sem banheira. Essas casas eram construídas em vilarejos operários e bairros urbanos para os trabalhadores das fábricas. Os dois tipos de Stalinka foram feitos para durar séculos, com vida útil de cerca de 150 anos, por isso muitos ainda existem hoje. O governo emitiu um decreto com um nome burocrático e entediante sobre a eliminação de excessos no projeto e na construção. Acredito que muitos espectadores já notaram que por trás desse nome discreto havia mudanças importantes. Na União Soviética começou a era dos Khrushchevkas. Veja o que o próprio Khrushchev escreveu sobre o desperdício dos projetistas da época anterior. Eles entendem a arquitetura de forma demasiadamente estética, como uma atividade artística, e não como um meio de satisfazer as necessidades essenciais do povo soviético. Eles gastam em belezas desnecessárias, ao invés de construir mais e de forma simples. O luxo stalinista e a decoração dos prédios residenciais soviéticos estão sumindo. Ela já não está destinada a voltar novamente. Agora, arquitetos e construtores da União Soviética têm outra tarefa: construir o máximo possível e pelo menor custo. As casas das novas séries eram frequentemente de painéis. Para economizar materiais, as divisórias internas tinham apenas 4 centímetros e as paredes entre os apartamentos, 8. Os moradores desses apartamentos tiveram que esquecer o isolamento acústico e a conservação do calor. O projeto da gigantesca Casa dos Sovietes e algumas outras construções permaneceram inacabados. Algumas delas, já sem a decoração pomposa e os detalhes arquitetônicos, foram concluídas até 1961. Mas uma nova era começou. A Segunda Guerra Mundial destruiu centenas de milhares de casas de cidadãos soviéticos. Muitos moravam em barracos e abrigos subterrâneos. E era urgente fazer algo a respeito disso. Hoje é difícil acreditar nisso. Para muitos na época, os primeiros Khrushchevkas foram um sopro de ar fresco. Os cidadãos que compartilhavam cozinha com outras famílias ficaram felizes ao receber, mesmo que pequeno, seu próprio apartamento. A tradicional Khrushchevka é um edifício de 5 andares com paredes estruturais longitudinais. Não há elevador, duto de lixo, varanda de incêndio comum, nem varanda. A cereja do bolo dos inconvenientes foi o layout com um cômodo de passagem, aparentemente, para que os donos desse tipo de imóvel novo não ficassem totalmente tristes. Os arquitetos incluíram pequenos depósitos. Em algumas casas, há uma prateleira geladeira, embutida sob o parapeito da janela da cozinha. Esse era o bônus ao estilo soviético. Essa cozinha em si era microscópica. A área de 4 a 6 metros mal permite que a dona de casa se movimente. Os planejadores soviéticos sabiam o que faziam. Distâncias, ângulos e proporções foram calculados com cuidado, tornando esse espaço mais que suficiente para as necessidades. Quanto ao conforto, ele era mínimo. O desprezo pelos elementos arquitetônicos em favor da praticidade afetou negativamente a aparência dos Khrushchevkas. Cinzentos, sem personalidade e desgastados, eles realmente parecem horríveis. Mas por mais horrível que fosse a qualidade das moradias construídas, é preciso reconhecer que a construção em massa na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava à frente do seu tempo. E mesmo 60 anos depois, o mundo continua construindo edifícios de acordo com os padrões soviéticos. A construção padronizada dos prédios de 5 andares resolveu a grave falta de moradias. Khrushchev e sua equipe acabaram com a crise habitacional. O projeto genial eliminou os problemas domésticos de milhões de famílias em pouco tempo e, ao mesmo tempo, fortaleceu a classe da população urbana da União Soviética. O Estado se dedicou tanto a tirar as pessoas das ruínas do pós-guerra que construiu uma quantidade inacreditável de Khrushchevkas. Essas casas eram o espírito da sua época. Querendo ou não, o espaço em que passamos a maior parte da vida acaba nos mudando. Aliás, em que tipo de casa você mora? Se for um prédio construído na época soviética, escreva nos comentários se você gosta dele ou não. Ou talvez você já tenha visitado algum prédio histórico. Bem, vamos continuar. Também ficou popular o termo Brezhnevka. São prédios de construção em massa da era
pós-stalinista, de segunda geração. Em outras palavras, são versões melhoradas das khrushchevkas que cresceram para cima, aumentando o número de andares e para os lados, já que os apartamentos ficaram mais espaçosos. Esses prédios às vezes são chamados de melhorados, com tetos mais altos e cozinhas maiores. Em algumas versões padrão, elas chegavam a 14 metros quadrados. Moradores de outros projetos com cozinhas tiveram menos sorte. No geral, o Brezhnevka é uma média aritmética entre o Stalinka, com seus apartamentos confortáveis, e o Khrushchevka, com sua acessibilidade. No governo de Brezhnev, o planejamento melhorou muito. Quase não havia mais quartos conjugados nos projetos. Foram incluídos dutos de lixo e elevadores, e em algumas séries começou-se a usar tijolo silicatado. Normalmente, só eram chamados de Brezhnevkas, os prédios que foram construídos durante o governo de Leonid Ilyich. Na prática, esse tipo de construção foi usado até meados dos anos 90, quando nem Brezhnev nem a União Soviética existiam mais. Prédios de 5 andares deram lugar a edifícios de 8, 9 e até 16 andares. Assim, era possível acomodar mais pessoas com custos mínimos. Cada tipo de prédio simboliza a época em que foi construído. Dos prédios stalinistas, espaçosos e luxuosos, símbolo das ambições do líder, aos khrushchevkas e brezhnevkas, iguais, apertados, até feios, porém acessíveis ao povo. Na União Soviética, além de prédios padronizados, também eram construídos edifícios incríveis. É assim que, por exemplo, se parece o Teatro Musical de Omsk. Sua forma ainda é motivo de debate. De um ângulo, parece um piano de cauda, de outro, um navio com vela, e alguns até o chamam de trampolim. Veja o sanatório Kurpati, na Crimeia. Piscina com água morna do mar, cinema, restaurante, bar e biblioteca. Mas o principal não é isso. Basta olhar para a forma dele. Aqui está outro prédio, o Hotel Uzbequistão. Um enorme hotel feito para abrigar participantes de concursos e conferências internacionais. Entre os painéis de proteção solar da fachada estão escondidos padrões nacionais, e havia muitos edifícios assim na União Soviética. A criatividade dos engenheiros soviéticos aparecia não só na estética de seus projetos. Algumas construções, que à primeira vista pareciam civis, podiam servir como bunkers ou instalações secretas em caso de guerra. Se você acha interessante um vídeo só sobre prédios incomuns da União Soviética, avise nos comentários. O projeto de engenharia das casas soviéticas escondia uma série de segredos, muitos dos quais ainda despertam interesse nos dias de hoje. A maioria das soluções e técnicas imperceptíveis à primeira vista tinha como objetivo ajudar os moradores no dia a dia. Vamos falar sobre elas com mais detalhes. Pergunta lógica. Qual a função da janela entre o banheiro e a cozinha no apartamento? Essa solução existe em alguns apartamentos Khrushchevka. Um elemento de construção curioso, não acha? Existem dezenas de versões sobre sua finalidade, e algumas delas são absurdas. Supostamente, essa janela poderia salvar a parede de desabar em caso de explosão de gás doméstico. Uma teoria mais razoável diz que a janela ajudava a economizar energia elétrica. Durante o dia, o sol iluminava o local, e à noite, a lâmpada da cozinha clareava 2 cômodos. Há também a versão de que, durante a construção dos apartamentos Khrushchevka, a União Soviética combatia a tuberculose, e o bacilo de Koch morre quando exposto diretamente à luz solar. E essa versão faz bastante sentido. Além disso, a janela ampliava visualmente o espaço, e os projetistas soviéticos sabiam disso. Eles a colocaram nesse local incomum de propósito. Com o tempo, os moradores fecharam essas janelas com tijolos, tornando-as hoje mais raras. Aliás, elas eram fechadas não só por questões de privacidade. A questão é que, por causa dessa janelinha, era quase impossível fixar a parte de cima dos armários de cozinha. Agora, sobre as entradas dos prédios, eram pintadas de azul ou verde, e há várias explicações para isso. Antes de tudo, essa decisão é bastante prática. Essas cores não sujam, e arranhões ou inscrições são pouco visíveis.
Algumas fontes dizem que os pigmentos azul e verde são os mais concentrados, por isso essa tinta é consumida mais lentamente. Vale notar que, no pós-guerra, havia um excesso de tinta verde nos depósitos, pois era justamente essa tinta que era usada para camuflar equipamentos militares. Só a parte de baixo da parede era pintada, a de cima, geralmente, recebia cal, que é bem mais barata. Por isso, tudo aqui foi cuidadosamente planejado por engenheiros e economistas soviéticos do Gosplan. Quase sempre as portas nas casas soviéticas se abriam para dentro. Isso se justificava por segurança. Em caso de incêndio ou desastre, a porta podia ser arrombada rapidamente de fora para permitir acesso interno. É verdade que a KGB também podia arrombar a porta facilmente. Mesmo assim, quase nada podia impedir os funcionários dos órgãos estatais da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você já deve ter notado que nas casas da era soviética, os degraus são pintados só nas bordas. Na maioria das vezes, para esse fim era usada tinta marrom. Segundo a primeira versão, nos corredores estreitos das casas populares, buscava-se imitar o ambiente das mansões czaristas que tinham passadeiras de carpete nas escadas. Supostamente, assim, o austero corredor soviético parecia mais simpático e criava uma certa sensação de aconchego. A segunda versão facilita o trabalho das faxineiras, já que poeira e sujeira se acumulam nos cantos dos degraus. Eram esses cantos que eram pintados. A tinta deixava a superfície lisa e facilitava a limpeza das escadas. A maioria das casas do período do governo Khrushchev não tinha varandas no primeiro andar. As construções desse tipo eram baixas, com pouco espaço em relação ao asfalto. Assim, a varanda simplesmente ficaria no chão. Além disso, quem morava no primeiro andar tinha acesso direto à rua e não precisava desse espaço. Outro motivo para a ausência de varandas no primeiro andar é a segurança contra incêndios. Continua. Isso permitia sair do local muito mais rápido em caso de uma situação inesperada. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Oferecemos muito conteúdo interessante para todas as ocasiões e sempre trazemos notícias e histórias envolventes. Até os próximos episódios.